Senhores deputados, deputadas, senhor presidente, o que me traz a esta tribuna mais uma vez é para tratar de um tema que por várias vezes subi esta tribuna fazendo um debate sobre a prisão política de Lula. E eu não poderia deixar de subir aqui mais uma vez e não fazer referência pelo ocorrido ontem, o julgamento ontem que se deu no STJ. Inicio este meu pronunciamento destacando uma frase dita ontem por Lula após o julgamento, que foi repassada, transmitida através de um dos seus advogados à imprensa, à população brasileira do modo geral. E ele afirma de forma categórica que nenhuma pena reduzida é justa para o homem que não cometeu crime algum. Essa é uma assertiva do presidente Lula, porque não só ele entende, mas vários juristas, aqueles que têm acompanhado o processo desde o início, quando se deu os primeiros procedimentos, até o julgamento em primeira instância, em segunda instância, que a condenação é injusta, na verdade, é uma condenação política, e os fatos que nós temos acompanhado no decorrer desses últimos anos demonstram isso, demonstra claramente que houve uma perseguição política por parte do ministro Sérgio Moro, tanto que foi uma ação política que hoje ele é o ministro da Justiça do candidato a presidente que tinha como maior opositor uma candidatura do PT representada pelo presidente Lula. E a forma que tiveram de não permitir a participação do presidente Lula, ou seja, de interditá-lo da disputa, foi esse processo judicial. Que a redução da pena nada mais é do que não reconhecer publicamente para o Brasil e para o mundo que o processo é eivado de nulidade e que a sentença mais correta seria absolvição, porque o presidente Lula foi condenado sem provas. E o Superior Tribunal de Justiça não ia dar esse atestado que o judiciário se envolveu numa grande orquestração política, absolvendo Lula. Mas minimamente reconheceu a necessidade de se reduzir as provas. E diante disso, o STJ, para quem acompanhou ontem o julgamento, eu acompanhei todo o julgamento, estava claro, estava patente, que o STJ ele se resumiu a fazer meramente uma análise formal, se atendo às filigranas jurídicas, para não entrar no mérito da questão. E não adentrou no mérito da questão com o argumento de que a súmula 7 do STJ não admite se rediscutir prova na terceira instância. Ou seja, não se rediscutiu as provas no sentido, inclusive, de dizer aquilo que parte da imprensa tem dito, que foi confirmada a condenação do Lula da primeira e segunda instância, porque o Lula, de fato, cometeu crime, quando, na verdade, não se avaliou as provas, os principais argumentos, os principais fundamentos da defesa. Então, não se rediscutiu o mérito da questão, meramente se apegou às questões formais. Senhor presidente, me dê mais alguns minutos para eu concluir, que eu acho que não tem ninguém inscrito do meu bloco.
E quero ainda destacar uma fala também que me chamou muita atenção ontem, de um grande jurista brasileiro, que é o jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que a condenação de Lula é uma loucura. É uma loucura porque não há provas. E que reduzir a pena é o mínimo do que se deveria fazer diante de tanta injustiça. É bem verdade que, com a redução da pena, o ex-presidente, tendo direito, inclusive, já tendo cumprido, vai cumprir daqui a algum tempo um terço da pena, será beneficiado pela remissão, pelo fato de ter lido, durante esse período, mais de 50 livros, ler 3, 4 livros por mês, por semana, às vezes. Então, ele terá esse benefício da remissão. E não tenho dúvida que esta progressão de regime, dado a remissão, que eu particularmente também tive a oportunidade de fazer esses cálculos, daqui por volta de 3 meses, o presidente Lula, ele estará no regime semiaberto. E como disse recentemente o jornalista Florestan Fernandes, após a decisão do ministro Toffoli da semana passada, semana retrasada, que revogou a decisão do Fux, que impediu que o Lula desse entrevista o ano passado, no ano eleitoral, ele disse que com essa revogação, e aí eu faço só um parêntese para chamar a atenção de todos aqueles que se manifestaram contra as últimas decisões do Supremo, no caso do inquérito que foi aberto, alegando que foi um verdadeiro estado de exceção, não se manifestaram quando Lula foi impedido de dar entrevista. E o Florestan Fernandes disse, após a decisão do Toffoli, que permitiu Lula dar entrevista, disse que a entrevista de um ex-presidente, ela é mais esperada do que a entrevista do atual presidente, haja vista o caos político, o caos econômico, o caos financeiro que o Brasil atravessa. Então, a entrevista de Lula, ela está sendo muito mais aguardada, muito mais esperada do que quando o presidente fala. Que, na verdade, quando ele fala, ele só tem repercutido coisas negativas. Então, para eu concluir, senhor presidente, eu agradeço pela continuidade da permissão do tempo e quero destacar que, além de tudo isso que eu falei, tem o julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade, que vai tratar sobre prisão em segunda instância. E acredito que será mais uma decisão que favorecerá o Lula, não por ter sido simplesmente condenado por uma segunda instância, mas porque, diante da arbitrariedade, diante da injustiça, diante da prisão política que ele vem sofrendo esses últimos anos, nada mais justo de que o próprio STF, diante dessa crise institucional que está vivenciando hoje no país, na relação judiciário-Ministério Público, crise essa que foi, inclusive, teve grande contribuição do STF, que no momento oportuno corroborou com todas essas questões, é o momento de se fazer justiça. E nós, que acreditamos na inocência do presidente Lula, nós acreditamos também que ele será absolvido porque foi condenado de forma injusta, porque foi condenado sem prova.
Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo.